da Verdade, devocional de 26 de maio, os benefícios da igreja local. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Há dois perigos que rondam os cristãos nestes tempos de isolamento social. O primeiro é que, sem as reuniões físicas, muitos crentes acabem por se distanciar de sua comunidade local. O segundo é que alguns passem a considerar como regra a virtualização dos contatos pessoais, que foi intensificada por força do regime de exceção, de modo que, quando voltarem às reuniões presenciais, eles acabem por não voltar a se congregar. O desigrejamento e a virtualização já eram uma tendência de nossa geração. O primeiro perigo, o do distanciamento da igreja local, é um perigo presente. O não retorno, uma ameaça futura. Mas em diversas passagens, a palavra de Deus nos mostra a importância da igreja para o nosso crescimento e, consequentemente, o que Deus requer de nós em relação a ela. Em primeiro lugar, aprendemos em Efésios 5, de 18 a 21, que é na comunhão da igreja que alcançamos e cultivamos a plenitude do Espírito. Veja que a mesma passagem que nos ordena que sejamos cheios do Espírito Santo nos explica como isto acontece, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sem dúvida, este texto não exclui uma vida devocional individual como instrumento para buscar a plenitude do Espírito. Mas ele enfatiza claramente que esta plenitude é buscada e cultivada especialmente na comunhão cristã. As expressões entre vós e uns aos outros mostram isso. Em segundo lugar, aprendemos na Escritura que é na comunhão da igreja que nos enriquecemos da palavra. Leia Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, recomenda-nos Paulo. De que forma isto acontece? O próprio texto nos responde: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Assim devemos ter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração e em nossa boca, para que possamos nos instruir mutuamente. Em contrapartida, na medida em que nos instruímos e aconselhamos mutuamente, vamos sendo impregnados da palavra de Cristo. Isto não é papel apenas do pastor ou da liderança, embora eles sejam, por excelência, os doutrinadores da igreja. Então, quanto mais estivermos juntos, mais oportunidades teremos de nos encher do Espírito e da palavra. O contexto implícito, tanto aqui como em Efésios, é o do ajuntamento solene. Em terceiro lugar, também aprendemos que é na comunhão da igreja que servimos uns aos outros de acordo com os dons que recebemos de Deus. Veja o que está escrito em 1 de Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se você é um cristão, você tem o seu papel no corpo de Cristo. E para exercê-lo, recebeu um ou mais dons espirituais da parte de Deus. O texto diz também que devemos servir como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O despenseiro era aquele que cuidava da despensa do seu patrão. O mordomo, um servo responsável pelos mantimentos de uma casa e a quem eram confiados todos os bens do seu senhor, para que os administrasse de forma que a propriedade de seu senhor e os que ali moravam, incluindo os seus conservos, não tivessem falta de nada. A graça de Deus é multiforme. Ela se manifesta de diferentes formas, suprindo todas as nossas necessidades. Mas nós somos mordomos dessa graça e, portanto, responsáveis por sermos instrumentos dela, uns para os outros. Logo, não se trata apenas dos benefícios que você pode desfrutar, mas daqueles também dos quais você é um instrumento. Em quarto e último lugar, é na comunhão da igreja que somos motivados ao amor e às boas obras. Este, particularmente, é o princípio do texto com o qual iniciamos esta meditação.
Mas no verso 24, o autor diz primeiro: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Logo depois é que ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um dia Cristo voltará para buscar o seu povo, criar novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Até lá, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, isto é, devemos observar, prestar atenção em e nos preocuparmos uns com os outros, a fim de nos motivarmos mutuamente. Como então podemos fazer isto sem estar conectados com a nossa igreja local? Por isso, no versículo 25, o autor nos adverte contra o perigo de abandonar nossa congregação, como alguns costumam fazer. A tradução brasileira assim traduz o texto: não abandonando a nossa congregação, sentido que reflete melhor o original. Portanto, a ênfase é no compromisso com a igreja local. Ao invés de abandonar nossa comunidade local, devemos nos reunir para nos encorajar mutuamente à medida em que o dia da vinda de Cristo se aproxima. Ninguém pode ser um cristão maduro sozinho. Aliás, ninguém sequer pode ser cristão sozinho. Quando nos convertemos a Jesus, somos batizados com o Espírito Santo para sermos introduzidos no corpo de Cristo. É o que está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Somos membros desse corpo, do qual Cristo é a cabeça. Somente unidos é que cumpriremos o propósito de revelar Cristo ao mundo. Foi por isso que, na sua oração sacerdotal, ele pediu ao Pai: não rogo somente por estes, referindo-se aos primeiros discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Por isso, mesmo nestes tempos de isolamento, quero também incentivá-lo, crente, a participar ativamente de todas as atividades que a sua igreja local tem disponibilizado pelos meios virtuais, sejam as mensagens pastorais para o culto, as lives, os estudos, as reuniões sociais ou administrativas, e a se envolver de corpo e alma na vida da igreja. Não se perca entre as muitas atrações que disputam a sua atenção nas redes sociais, muitas das quais não lhe trazem edificação e o desviam do foco que é viver para a glória de Deus. E quando este tempo passar, volte com toda a força e entusiasmo a se congregar. Fazendo isto, você não apenas será abençoado, mas também será uma grande bênção para o povo de Deus, do qual você faz parte. Na comunhão do corpo de Cristo, você crescerá e se fortalecerá, experimentando tudo o que Deus pode lhe proporcionar através da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz de Cristo.